temos notado que hoje em dia o pessoal tem preferido mais ir para o exterior do que fazer turismo no país. Parece que, nós vamos discutir aqui entre nossos colegas, que é por causa do preço. O que você acha? Mande sua pergunta para Soltando o Verbo. Por exemplo, viajar uma semana em Cancún sai mais em conta do que uma semana em Fortaleza. Será que isso é verdade? Está conosco aqui Fernando Dias, que é da Master Turismo, ele é da BAV também e é o presidente da Câmara Portuguesa Câmara do Comércio de Portuguesa. Ai, meu Deus, embaralhei todas. Câmara Portuguesa do Comércio em Minas Gerais. Isso, me salvou. E aí, Fernando, você acha que é... Bom, está aqui no estúdio também conosco os nossos colegas de sempre, Márcio Fagundes e Dino Sávio. E você, telespectador, solte o verbo conosco, envie suas perguntas para atendimento@redebrasilminas.com.br ou para Soltando o Verbo do Facebook. Fernando, o que você acha? É realmente mais barato viajar para o exterior do que para o Brasil? Essa discussão é muito ampla, diríamos assim. É lógico que o destino externo para o turista, de uma maneira geral, já é um atrativo. E, em igualdade de condições, ele prefere ir para o exterior. Então, dependendo da época do ano, dependendo do momento, realmente é mais válido viajar para o exterior e é mais econômico. Agora, isso depende realmente da época do ano, da antecedência que pode se programar essa viagem. E esse comparativo que você falou aí de Cancún é fato. Mas isso... Parece que em Cancún, o ano todo, ele tem pacotes especiais. Nós temos, realmente, diríamos que o Caribe, ele é um grande concorrente do Nordeste brasileiro. E, indiscutivelmente, eu sou mineiro brasileiro, eu me considero como tal. É pena, mas são bons destinos e realmente concorre de igual para igual. E o preço hoje bate de frente com o destino Nordeste, principalmente na área da hotelaria. E então essa oferta do Caribe é muito boa, muito aprazível, e o brasileiro naturalmente prefere ir para o exterior do que ficar aqui. Você falou em tempo de programar. Agora, novembro já está muito tarde ou está um bom tempo para programar as férias de dezembro e janeiro? Tá atrasado. Atrasado? Tá. Hoje praticamente não tem mais disponibilidade. Esses destinos têm que ser comprados com muita antecedência. Suzeli, eu gostaria de começar contestando essa informação de que o brasileiro hoje prefere ir mais para o exterior do que internamente. Nós somos 200 milhões de brasileiros que, na sua maioria, não consegue pagar uma retirada de um passaporte que custa caríssimo, um visto para outros demais países custa caríssimo. Essa informação, eu ponho ela muito entre aspas, porque é um segmento da classe social brasileira que consegue ir para o exterior. Não é verdade que a maioria dos brasileiros vão para o exterior. Quem dera que fosse. É esse o Brasil que nós almejamos um dia, que os brasileiros todos possam ir para fora e conhecer outras culturas, outras moedas, outras nações. Isso seria muito gratificante, mas isso não é verdade. Um segmento da classe brasileira que tem acesso, que gosta de ir para o exterior, que vai. A maioria do brasileiro ainda vai para a sua cidade natal, aqui em Minas mesmo, vai onde nasceu, nas pequenas cidades do interior, vai ver seus pais, seus tios, seus parentes. Não é verdade, eu asseguro isso. Da mesma forma que você abriu falando que os brasileiros vão para fora em sua maioria, eu falo que a maioria dos brasileiros estão aqui dentro. Ô, Márcio. Bom, eu acho que o turismo internacional praticado pelos brasileiros tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, mas é verdade que a maioria dos brasileiros ainda não viaja para o exterior. Seria ótimo, porque o Juscelino Kubitschek já falava isso há 60 anos atrás. Ele falava o seguinte, que quem dera se todo brasileiro pudesse ir para o exterior, porque lá ele vai ver como as coisas acontecem, como as coisas são resolvidas de outra maneira, como o país funciona, porque viriam para o Brasil e exigiriam a mesma coisa
que os estrangeiros já têm e que nós não temos, né? O Juscelino Kubitschek falava isso, né? Se os políticos hoje pudessem ir para fora conhecer o que é civilidade, já seria bom, né? Não, mas eles vão numa outra condição, né? Mas, Márcio, eu dou aqui um exemplo, viu, Suzeli, também, Edinho? Se a gente pensar bem, imaginem nós, há 40 anos atrás, 30 anos atrás, para onde é que eram as nossas férias? Nós pegávamos o carro e íamos para a região dos lagos do Rio de Janeiro ou para o Espírito Santo. O mineiro ia fundamentalmente para o Espírito Santo. Aí começámos a ir para a região dos lagos, depois começámos Cabo a ir Frio, para o Nordeste, um pouquinho sul da Bahia, aí fomos mais para o Nordeste ainda, chegamos a Fortaleza e tal. E aí, o que aconteceu? Aqueles que iam de carro iam para o Nordeste, começaram a ir para o Nordeste. Os que iam para o Nordeste começaram a ir para Cancún, como falou aqui. Esse é a evolução do turismo. E isso está acontecendo também, né? Logicamente. Aquelas caravanas, vamos dizer assim, que saem de carro daqui, que as estradas nem permitem mais ir para os nossos litorais próximos aqui de Minas Gerais, virou um problema também. Mas existe esse mercado. Agora, nós hoje não vamos mais para passar um mês nas férias, nas praias aqui perto. É difícil. Quando você não tem a sua casa, quando você não tem o seu apartamento, ou coisa parecida. Não acha que tem sentido isso? Eu acho, mas eu só quis desmistificar a ideia inicial do nosso programa de hoje, que era de que os brasileiros hoje preferem ir para fora do que ficar aqui dentro, porque fazem turismo lá fora. Eu só desmistifiquei isso, falei que não é um segmento, correção feita, é uma parcela da Márcio, sociedade hoje tem acesso. Mas uma coisa interessante também, que eu acho que você para discutir aqui, é realmente o custo Brasil, que impede que os brasileiros possam desfrutar melhor de suas férias, né? Possam ir por um destino prazeroso, um hotel legal, né? Possam ir de avião, voltar de avião, possa ter transfer, essas coisas todas. Esse movimento de turistas que você está falando aí, realmente esse custo, hoje no mundo todo, ele é muito visto pelo usuário. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Europa. A Europa tem a opção de vir para o Brasil, de vir para o Caribe, ou de ir para a Ásia. E qual é o destino mais favorável, mais econômico? Exatamente. Hoje a Ásia é um concorrente tremendo do Caribe, do Brasil. E se nós analisarmos bem, por que é que não temos tanto turista estrangeiro no Brasil? Aliás, não temos quase nada, se falar em termos mundiais. Eu ia te fazer essa pergunta, qual era essa proporção do que sai e do que entra? Do que entra é 5 milhões de pessoas por ano e isso... Está chegando a 6, parece. Mas isso está estagnado há muitos anos também. Não, né? E nesses 6 milhões encontramos os nossos vizinhos. Encontramos também nesse índice os empresários. Exatamente. O turista verdadeiramente é um problema sério, é muito pequeno, viu? Não, só para você ter uma ideia, o Brasil tem quase 8 mil quilômetros de praia. 8 mil quilômetros de praia. Cancún, o país recebe durante o ano inteiro cerca de 6 milhões de turistas estrangeiros. Cancún, que é apenas uma cidadezinha que há 40 anos atrás era uma vila de pescadores, tem 17 quilômetros de praia no México, né? Recebe 20 milhões de turistas por ano. Punta Cana, na República Dominicana, que deve ter mais ou menos uns 10 quilômetros de praia, já está recebendo quase igual ao Brasil, já está recebendo quase 4 milhões de turistas por ano. Eu estou dizendo assim, estou dizendo um destino, não estou dizendo nem país, não, né? Comparativamente com a França, por exemplo, que é o maior país que recebe, não é? São 60 milhões de turistas por ano. 70, né? Mas aqui, o lado geográfico tem um fator nisso também. Imaginemos o potencial que nós temos de americanos e canadenses que está entre o Brasil e o Caribe. E queremos ou não, o destino Caribe é um grande destino. Então, sem dúvida. Eles estão no meio do caminho. E tem a questão econômica também, que lá é muito mais barato. Mas outra coisa, Cancún é totalmente preparado para o turismo e para lazer e diversão. Eles põem uma pedra num lugar, você pergunta por que essa pedra está ali, tem um sentido. Todos os hotéis eles já desembocam na praia. Você tem serviço. Gente, uma vez em Cancún eu tive um serviço de rechô na praia.
O cara trouxe um rechô de barro e me serviu. Então é uma infraestrutura que a gente não tem. Eu acho que vai demorar. Suzeli, mas a grande verdade é a seguinte: o turismo no Brasil não é considerado uma atividade prioritária. Não se investe em infraestrutura, as estradas são muito ruins, né? Treinamento de pessoas, esgoto a céu aberto. Então, quando você arruma um local onde você vai passar as férias aqui, você fica ilhado, você não tem conexão nem interatividade, embora o país tenha uma geografia belíssima, um clima excelente durante praticamente o ano inteiro, nós não temos uma infraestrutura, não é prioridade, nós não temos acesso às regiões nossas. Então, o turismo não é visto como uma atividade importante no Brasil, enquanto outras nações no mundo inteiro têm ela como de ponta, ela contribui com a economia. Já é, se não me falha a memória, já é o primeiro segmento econômico do mundo em geração de receita. Por quê? Acho que só perde para a indústria automobilística. Só perde para a indústria automobilística. Ela anda pau a pau, né? Nós estamos com um problema também de segurança. Além de tudo isso que você falou, Márcio, o pessoal tem medo. Eu acabo de voltar de um congresso em São Paulo, latino-americana de mulheres empresárias, onde a gente estava comentando exatamente isso. O pessoal tem muito medo de vir para o Brasil. Diz que o México melhorou assim quase que 200% e tem muito que melhorar. E o Brasil não melhorou nada nesse aspecto de segurança. Há muito trabalho a ser feito. Diríamos que nós tivemos aqui, que nos perdoa a cidade do Rio de Janeiro, mas realmente ela foi uma causadora aí que afetou o Brasil num todo. Sem dúvida. O Nordeste por si abriu algumas portas ao Brasil, mas esses problemas afetam e são sequelas que ficam por longo tempo e não são fáceis de ser recuperadas. Esses acontecimentos de queimar ônibus, esses movimentos todos apavoram as pessoas, infelizmente. Que é um outro item que valeria um grande debate no país, a questão do jogo. Com praias belíssimas, mas não tem jogo, o que adianta? O povo gosta de jogar, gosta de cassino, tem jogo demais. Nós temos jogo para todo tipo. Mas tudo controlado pelo governo. Está faltando isso, está faltando liberar para que o empresário privado também possa. Lá tem jogo, o povo vai jogar então, lá. Agora você vê um sozinho, hoje tem 80 milhões. Vegas. Pois é outro exemplo. Que recebe 50 milhões de turistas por ano. Isso é um exemplo. O Brasil é um país que sempre gosta de andar na contramão da lógica, né? É um país que ele despreza a lógica, porque era um país para receber 100 milhões de pessoas aqui por ano, de turistas, com 8 milhões de quilômetros de praia, uma floresta que é a maior do mundo, também, o Pantanal, o sul do país, que é maravilhoso também, diversidade é incrível, as cataratas do Iguaçu. Quer dizer, nós temos aqui destinos fantásticos, né? Só não sabemos aproveitar. É mais ou menos o seguinte: o Brasil é como um ditado que se diz: pérolas aos porcos, né? Então nós estamos montados numa grande riqueza, somos um país pobre, né? Nós estamos montados numa grande diversidade turística de meio ambiente, envolvendo tudo, cidades históricas e tal, uma cultura multirracial, uma cultura muito eclética, muito boa, né? As pessoas adoram o brasileiro é um povo cordato, bom de se... mas a gente não sabe aproveitar nada disso. Jogamos isso tudo no lixo. Você está falando de aproveitamento, Dino, eu acho que o momento é agora, é já. Porque com os dois grandes mega eventos que vamos ter no país, tem que se aproveitar disso. Então temos a Copa do Mundo, isso vai dar uma visibilidade imperdível, e as Olimpíadas. Então acho que temos que, quem sabe vamos ter uma virada, uma arrancada aí. Olha, tem um ouvinte, ali é um telespectador, né, fazendo uma pergunta aqui para nós, ele mandando aqui por e-mail, eu acho que é o J. Ometo. Eu até queria pedir que quem escrevesse para cá, mandasse e-mail ou pergunta, se identificasse o nome e o bairro onde mora, tá? Para facilitar aqui para a gente. Ele pergunta para o Fernando: o ministro Wellington Moreira Franco colocou a culpa do atraso dos aeroportos nos engenheiros. Na sua visão, Fernando, você acha que os aeroportos de Minas Gerais eles vão atender bem o turista na Copa? Eu até acrescentaria um pouquinho, você falou agora um pouco da oportunidade que nós temos de
de melhorar a imagem do país na Copa. Você acha que, do jeito que as coisas estão planejadas e as obras dos aeroportos, dos estádios, você acha que nós vamos conseguir colocar as pessoas no mundo como uma visão melhor do Brasil, ou nós vamos dar mais um tiro no pé, como foi, por exemplo, a Copa de 50? Mesmo nós sabendo dessas particularidades de infraestrutura e de aeroportos, e não só de outras, eu acho que o Brasil vai dar uma visibilidade e vai ser positivo. Não vai, a não ser que venha alguma surpresa aí que a gente desconheça, mas a princípio não. É lógico que, se formos falar de aeroportos, principalmente o nosso aqui de Confins, está muito aquém daquilo que nós gostaríamos, ou seja, a gente que é concessionário lá, minha empresa está lá, a gente fica até pesaroso em ter que pagar um custo por um canteiro de obra sem infraestrutura nenhuma. Você chega lá com o carro, fica horas ou um dia, tem que mandar ele lavar o carro, ou seja, são problemas e, pelo que estou vendo, não vai ficar pronto dignamente para receber dignamente esses turistas que com certeza vamos receber. Mas esse movimento, essas ações são importantes já, e mesmo que não fique agora, vai ficar depois. Mas o nosso amigo aí que nos faz essa pergunta pode ter a certeza que redondinho não vai ficar não, e o ideal vai ficar longe disso. Isso é a minha percepção. Bom, nós vamos para um intervalo. Fique conosco e solte o verbo conosco. Voltaremos em seguida. Um novo olhar sobre Minas. Jornalismo, cultura, turismo. Repórter das Gerais, estreia 17 de novembro, 11h30 da manhã, aqui na Rede Brasil Minas. Os animais. O espaço deles é o mesmo que o nosso, e com eles dividimos o mundo. As ruas, a casa, mas eles são maltratados todos os dias, machucados, massacrados. Sua assinatura pode ajudar a protegê-los. Assine hoje a Declaração Universal de Bem-Estar Animal. Um acordo para que o bem-estar animal importe e os maus tratos tenham fim. Apoio Rede Brasil de Televisão. Programa Espaço Ideal, segunda, 22h30. Espero você. Às segundas e quintas-feiras, no jornal aqui da Rede Brasil, vocês estarão com a gente, batendo um papo sobre futebol. Mande para cá a sua opinião também. Participe comigo. A Fundação Gol de Letra ajuda crianças e jovens de comunidades populares a encontrar novas perspectivas de futuro. Fundação Gol de Letra. Feliz de quem participa. E não perca, toda sexta-feira, Sala do Empresário, aqui no RB Notícias Minas. Xixi no banho, queremos que todos façam. Homens, mulheres,
que são metade homem e metade monstro. Coisas do além. Lendas brasileiras. Lendas gregas. Pessoas boas. Pessoas não tão boas. Gênios da arte. Gênios da ciência. Trapezistas. Amantes. Pessoas de outros planetas. Fenômenos do cinema. Enfim, se você faz xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Ajude a Mata Atlântica. Participe do Denúncia 24 horas aqui em Belo Horizonte. É só ligar 3253-6004. Eu estou esperando você. Estamos de volta com o seu programa Soltando Verbo. Nosso convidado hoje é Fernando Dias, da Master Turismo, da Câmara... Fala você, Portuguesa de Comércio no Brasil, Minas Gerais. Para não errar de novo. Os nossos colegas de programa Márcio Fagundes e Dino Sávio. Ô, Suzeli, eu gostaria de lembrar uma outra faceta que denigra a imagem do Brasil fora, é a seguinte: nós temos um turismo de atração sexual aqui muito grande. Certos setores do velho mundo, da velha Europa, dos países da Ásia, assim como vem, estou dando um exemplo da Tailândia, que eu sei que serve nesse sentido também, vem nos brasileiros uma grande bacanal, que aqui se chega e o sexo está disseminado. Você chega e faz sexo desde criança. A gravidade do assunto é tão grande, desde criança, a sexo gay, entendeu? Que é um segmento hoje que merece respeito, que gasta dinheiro, vem aqui, locais apropriados, deixa dinheiro. Mas nós ainda temos uma imagem lá fora que nós não somos sérios e que aqui faz sexo com a maior facilidade. Essa é uma faceta que nós tínhamos que revirar isso e mostrar para o mundo que nós somos gente séria assim. Infelizmente, Márcio, existe no Nordeste, o pessoal tem trabalhado, eu inclusive fiz parte de grupos de mulheres para combater isso, do Conselho Nacional do Direito da Mulher, mas isso persiste. Parece que nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. É lamentável, porque esse turismo sexual está mais voltado para a criança. É incrível isso, que é mais voltado para adolescente, para criança, para pedofilia, é lamentável. Você tocou numa coisa muito séria. Mas parece que está melhorando, viu, gente? Tínhamos aviões fretados da Itália e mesmo da Alemanha, isso tem reduzido, e as prefeituras locais dessas cidades, como Natal, Recife, principalmente, eles têm feito um trabalho que não ainda há esse comércio, diríamos assim, mas está diminuindo. Esperemos que o caminho precisa ser outro e não esse. Isso é bem colocado, viu, Márcio? Ô, Dufoco, faz favor, tem aqui a Gabriela do bairro Prado, está perguntando à mesa que gostaria de saber o que vocês acham do lixo que anda nas ruas de Belo Horizonte. O lixo já foi até motivo de programa nosso, de um debate aqui, como a cidade de Belo Horizonte é suja. Isso é um item que também atrapalha o turismo. Você chega por qualquer grande artéria de Belo Horizonte, tudo pinchado, lixo nas ruas, isso é uma coisa que denigra a cidade, né? Ela está falando do lixo em Belo Horizonte, o mau planejamento das obras, e na semana passada interditaram 2 pistas da BR para pintar faixas, e o turista que vem a Belo Horizonte fica de 1 hora até 5, para 1 hora para andar 5 quilômetros, bem na entrada. Isso não é um desrespeito ao turismo? Ela pergunta. Eu quero lembrar também que nesse final de semana houve um show aqui vizinho, como é que é um conjunto de rockeiros, como é que chama? Você que gosta. Red Hot Chili Peppers. Pois nesse evento, meia dúzia de moradores da região pôs uns pneus lá para impedir a chegada, atrapalhou um mega evento. Teve gente do Brasil inteiro que veio ver esses meninos tocar aqui, uns roqueiros, e não conseguiram chegar, pararam o carro a 4, 5 quilômetros do local por causa de uma movimentação de 10, 20 pessoas. Isso tudo atrapalha o turismo, está dentro de um contexto
Aí eu queria que vocês comentassem aqui o que a moça está falando. Você já viu isso em algum outro lugar, Fernando? Eu me relaciono com o mundo e com o turismo há 40 anos. E realmente eu nunca vivenciei uma situação dessas. E tem que ter esse cuidado. Quando se trata de um show, não só das regiões perto, diríamos assim, de outros estados, mas mesmo do exterior, isso tem que ter muito cuidado e tem que ter consciência. Isso aí realmente, Márcio, é triste. Eu nunca vi coisa igual que eu presenciei. É porque, por exemplo, o show, por exemplo, é também um componente turístico e econômico. Se você imaginar que o show do Paul McCartney, que levou 57 mil pessoas no Mineirão, dessas 57 mil pessoas, provavelmente mais da metade dessas pessoas eram fora de Belo Horizonte. Então, é uma oportunidade que tem do município. E eu acho que movimentou na época, que se não me falha a memória, cerca de 40 milhões de reais só com o show do Paul McCartney, né? As pessoas vêm para cá, tem que pegar hotel, tem que almoçar, tem que jantar, tem que ir em outras atrações, e as pessoas não respeitam isso, né? Para o órgão público ainda, para os administradores públicos, show é uma questão de apenas cultural ou ligada para a juventude, alguma coisa. Ninguém pensa no evento show, né, no evento cultura, como um fator econômico importante. Preventivo. Exatamente. E eles não. Primeiro que o serviço público não dá o mínimo apoio para eles. Taxam muito, é muito caro fazer show. Esses dias até vi uma matéria que o lugar mais caro para fazer show no Brasil é Belo Horizonte. Uma cidade que não tem praia e que necessitaria isso, e que tem uma tendência muito grande para a cultura. Belo Horizonte, culturalmente, é uma cidade rica. A gente também não sabe aproveitar isso. Eu acho que a Prefeitura e o Estado têm que estar muito atentos a isso. Por quê? Porque tanto show quanto eventos de qualquer natureza, a receita, às vezes as autoridades pensam que é só para o local do evento. O que isso gera de receita para restaurante, transporte e outras atividades, isso é que gera mais receita do que propriamente, às vezes, o evento. Exatamente. Então, isso movimenta a cidade, isso é muito importante. E esse turismo é fundamental em qualquer grande cidade, como Belo Horizonte. Exatamente. Você está plenamente coberto de razão, Dino. Acho que não pode acontecer esse tipo de coisa, viu, Márcio? Também, como você falou aí, temos que dar facilidade e não complicar. Mas o Estado também precisa desonerar o segmento de impostos. Hoje, por exemplo, no Brasil, se paga 27% de uma passagem aérea. Me corrija se eu estou errado, Fernando, mas você é da área de turismo. Eu trabalhei numa companhia de aviação durante 4 anos, eu sei bem disso. Então, 27% da passagem de avião é imposto. Fora a taxa de embarque que você tem que pagar no aeroporto, que é uma das mais caras do mundo, né? Tanto a taxa de embarque doméstica quanto a taxa de embarque internacional são as taxas mais caras do mundo. Quer dizer, então, puxa vida, parece até que o Brasil é feito só de milionários, né, Márcio? Porque aqui tudo é mais caro. Tudo no Brasil é muito mais caro do que em qualquer outro lugar do mundo. Você tocou, Dino, de Minas. Agora nós estamos começando a desenvolver mais o turismo de negócios, que olha, eu estive em Santa Catarina, eu acho que em setembro, é impressionante o incentivo que o governo dá para o turismo de negócios. Só Florianópolis já aumentou enormemente a capacidade hoteleira e espaços para grandes eventos. E a gente aqui, felizmente, conseguimos ter uma Expo Minas e ainda continuamos com a Expo Minas e Minas Centro. E mesmo assim, para chegar na Expo Minas, faça-me o favor, é uma dificuldade muito grande. Belo Horizonte é tida no Brasil como e o Estado, isso já está bem sinalizado, identificado, falta muito trabalho a ser feito, mas Belo Horizonte é um destino de eventos, é uma cidade para negócios. Vocação para negócio, concordo. Ela não tem concorrente de praia, ou seja, um evento é muito mais bem aproveitado quando é feito em Belo Horizonte. E vai sair aí um outro espaço de eventos, se Deus quiser, devem ampliar o
o Expo Minas. Então, isso de vai... repente, era grande, ficou pequeno, né? Mas isso vai favorecer. Mas já estamos atrasados para isso. Acho que o espaço é um momento, é bom. Fernando. Dina, ainda na linha do turismo interno nosso aqui, eu gostaria de lembrar, aliás, vou dar um rápido testemunho aqui, como que as coisas aqui não são levadas com seriedade. Ouviu-se aí há quase uma década que se fala em Estrada Real. A Estrada Real, investiu-se algum dinheiro na Estrada Real e tal. Pouca gente teve a oportunidade que eu tive, recém um mês e pouco, eu fiz 700 quilômetros em lombo de mula na Estrada Real, com uma viagem que começou a convite de uns tropeiros de Itabirito, começou em Paraty, no Rio de Janeiro, atravessamos a Serra do Mar, atravessamos a Serra da Mantiqueira e viemos até Itabirito, deu 700 quilômetros, 15 dias ininterruptos, montado em lombo de mula e burro, todos tropeiros, pessoal maravilhoso de Itabirito. Bom, a questão é o seguinte, não existe Estrada Real, isso é uma ficção, mais uma que se vende, porque ela não existe. A Estrada Real, ela começa em Paraty com alguns poucos marcos, meia dúzia de marcos, e depois ela some. Ela vai para dentro de São Paulo, na área de Cachoeira Paulista, e depois ela some. E você se perde, para o telespectador fazer uma ideia, nós abrimos mais de 50 porteiras. A Estrada Real está dentro da propriedade dos outros. Teve gente que sacou revólver, falou, se vocês não fecharem isso aí, eu vou atirar. Que é isso? Então, são trilhas, ela é uma ficção, ela está muito bem demarcada de São João del Rei para cá, até Itabirito, ela está bem demarcada. Não existe um marco, você se perde, é uma ficção. E aí as pessoas falam, vai conhecer a Estrada Real. Para como? Não tem sinalização, a infraestrutura é muito decadente, entendeu? E o brasileiro... Não tem hotel, não tem restaurante, não tem indicação. Tinha sim, logo no início, há 10 anos atrás... você via, a tinha um que trecho. Colocou, era assim, toda demarcada. E nós fizemos caminhadas a pé na Estrada Real. Graças a isso eu tenho problema de pé até hoje. As famosas caminhantes da Estrada Real, que nós fomos na onda de copiar Santiago de Compostela. E vou contar um caso hilário. Quando a gente estava numa cidadezinha que eu não lembro o nome, então nós todas com o cajado, né, caminhando, então um funcionário de uma fazenda falou assim, corre que o pessoal do Movimento Sem Terra está vindo para botar para quebrar. Nós chegamos numa fazenda, o pessoal pedia água, estava tudo fechado, com medo das mulheres de cajado ser invasoras. Só para concluir nesse cenário, Odina, para falar o seguinte, o turismo que nós temos que fazer hoje é um turismo moderno. A meninada não quer saber do turismo histórico, eles não têm formação para ir em Ouro Preto visitar um museu, para ir a Diamantina, isso somos nós que temos um tipo de formação. A meninada hoje quer, no mínimo, um museu com toda a interatividade, tá? Não se vê mais uma peça do século XVI, peça do século XVII, você levar um jovem para ver isso, você está contradizendo a realidade que eles vivem. Eles hoje estão conectados com tudo quanto é maquininha e você querendo cultuar um turismo histórico estático, parado, que não agrega pouquíssima coisa. Então nós temos que reverter essa posição, pegar essa vocação de negócios nossos, porque o turismo histórico nosso é como pegar um jovem e levar para as estâncias hidrominerais e falar, você vai tomar um banho de água sulfurosa. Vai olhar para você e falar, é louco. É doido. É por aí. Mas o Fernando, por exemplo, ele pode falar bem dessa história da Estrada Real, porque eu acho que ele investiu bem nesse projeto aí. E como é que está, Fernando, hoje? É um produto que foi para frente, estagnou, esqueceu? Como é que está isso? A gente realmente... Você gastou dinheiro à toa, jogou fora. Participamos de muitas feiras internacionais, principalmente lá fora. A ideia é linda. Existe, assim, ela num todo realmente é uma ficção, mas uma parte dela hoje, e nós estamos até de uma certa maneira privilegiados, em Minas ela é mais presente. De São João del Rei para cá ela é bem demarcada. Vamos falar talvez de Diamantina, São João del Rei. Ela aí, então acho que, mas realmente ela deixa a desejar. Mas é um pedaço que realmente há um trabalho ainda que podia ser feito e podia ser muito bem explorado. Complementar. E eu falo que, trabalhado nos estados vizinhos, o grande fluxo, o grande negócio é para turistas interestaduais, ou seja, trazer gente do Espírito Santo, trazer gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, para aqui. Goiás. De Goiás. Brasília. É por aí. Mas...
precisa realmente ser melhorado e não indicar, ou seja, como é que a gente vai comercializar, que eu sou um empresário da área, um produto que tem que abrir porteira, tem que passar debaixo do arame farpado. Só cavalgada. Isso não existe. Eu não pode entrar num negócio desse. Você não... Né? Mas, por exemplo, aqui em Minas, Inhotim, tem sido um grande boom. Todo mundo, quando fala em Minas, já está começando a ligar a Inhotim. E quem nunca ouviu falar e quando ouve falar de Inhotim, fica curioso. Não, hoje, Suzeli, é um orgulho para nós que somos dessa indústria e pelo mundo afora. Você entra em qualquer país por aí fora, você vira e mexe, vê uma revista, vê uma reportagem em inglês, em francês, italiano e outros idiomas do Inhotim. Hoje é uma referência que supera as cidades históricas. Sim, mas você falou uma coisa verdadeira. Há um tempo, alguns 3, 4 anos atrás, logo que começou Inhotim, antes mesmo de se popularizar no Brasil, já haviam professores japoneses que eram investidores. O Bernardo disse que estava trazendo as pessoas. Agora vamos analisar por que isso, né? Primeiro, porque é um visionário, né? Uma pessoa de visão, acreditou numa ideia, ele fez isso com seus próprios recursos, ali não tem recurso público, ele fez e fez bem feito, é uma ideia inovadora em termos até mesmo de mundo, né? Porque você tem ali um museu a céu aberto, né? de artistas contemporâneos, né? Ele aliou ali, além do museu, ele aliou também o projeto lá também de meio ambiente, com as palmeiras e tal, tem palmeiras ali de tudo quanto é lugar do mundo, palmeiras raras, então ele aliou uma coisa ou outra. E criou uma infraestrutura, e está cada vez melhor, né? E com gente capacitada, quer dizer, é outro Cada tipo, vez que a gente vai lá tem uma novidade. Então é outra administração, é outra... Agora, isso tem, você falou bem, isso é um orgulho para nós mineiros, porque qualquer lugar que você vai em São Paulo, você vai no Rio, você vai em Nova York, Paris, é uma referência. Eles sempre perguntam pelo Inhotim. O New York Times deu uma página inteira para falar do Inhotim, vários outros jornais e revistas do mundo inteiro também. E isso provoca uma atração de turistas para cá. Acho que falta só um pontinho aí que é muito simples e que eu acho que as nossas autoridades têm que ficar sensibilizadas. O acesso é muito pobre. É isso que eu falei. O que o governo tinha que fazer? Tinha que fazer uma... por exemplo... Parece que saímos de um oásis e estamos indo para um outro planeta. Posso falar um negócio que me incomoda profundamente aqui, Claro aqui não só em Minas Gerais, como no Brasil, de uma maneira geral, é o seguinte. Durante anos, 20 anos, a gente teve aquela estrada para Ouro Preto. A estrada praticamente abandonada, tinha um buraco ali, antes de chegar ali naquele primeiro hotel ali, do Senac ali, tinha um buraco enorme ali, que ele tinha 20 anos que aquele buraco estava lá. Aí veio aquele evento para cá, do BID. Aí o que o governo fez? Arrumou a estrada. Quer dizer, arrumou não, maquiou a estrada, porque Ouro Preto ainda é o principal destino turístico das pessoas que vêm para Minas Gerais, né? É a principal atração turística que nós temos. Ao invés do governo fazer uma estrada decente, bonita, não por causa do BID, mas por causa de nós que estamos aqui e que pagamos os impostos e que queremos levar nossos filhos, para falar igual o Marcinho, tirá-los da tecnologia, do aparelhinho e levá-los para conhecer o museu, aquele negócio todo, o governo não faz isso. Aí vem uma Copa do Mundo, e a Olimpíada, aí vamos fazer a estrutura no Brasil? Para quem? Para os estrangeiros que vierem aqui. Ora, eles têm que fazer as coisas, para nós, brasileiros que moramos aqui, em primeiro lugar. Né? Não é para os outros, não. Aqui no Brasil só se faz obra, só se movimenta alguma coisa quando tem visita. Então, se nós tivermos... Se a gente levar um novo evento do BID para Inhotim, é provável que o governo vá fazer uma estrada decente. O Fernando colocou isso que... Isso que é errado no Brasil e que nós temos que consertar. E eu acho que isso nós temos homens públicos sérios, nós temos homens públicos, mas a gente não consegue
fazer com que essas coisas andem perfeitamente no Brasil. Pelo menos, como o Fernando colocou, isso vai deixar algum dividendo, alguma coisa boa que eles vão ter de arrumar aeroporto. Fernando, e na sua agência, lá você nota que o Inhotim, isso melhorou? Hoje Como é que uma é referência. E o mais importante é que o perfil desse demandante, desse cliente para esse destino é do topo do topo. E isso, logicamente, são pessoas de grandes opiniões, pessoas que têm a sua formadores influência nacional e internacional, e, logicamente, que tem esse problema. O local é magnífico, mas o chegar e o voltar é uma tragédia. Me permitam uma parte. Eu acho que um dos charmes que tem em Inhotim, que eu não conheço, é a apresentação, a exposição de obras contemporâneas. Sim. Porque você, se fizesse um museu de... existe até uma música, né? Só Deus salva os oratórios. Se você pegasse aquele espaço e levasse os oratórios das igrejas do século XVII, XVIII, para que as pessoas fossem ver, não teria esse ibope, essa audiência, essa visitação que tem lá, por conta de obras contemporâneas que caem naquilo que eu falei. Não mostra velharia para a juventude, não, que negócio não cresce. E lá é muito agradável porque, além de tudo, tem plantas e espécies raras que estão plantadas lá em Inhotim. Bom, eu acho que o nosso telespectador está vendo o seguinte: nós estamos falando de turismo da sua viagem, mas você pode perfeitamente programar uma viagem para Inhotim, conhecer Inhotim, você pode ir a Ouro Preto, você pode ir a Diamantina. Então, viajar por Minas, Fernando, pode ser muito interessante e caber no bolso dos mineiros? Pode sim, olha, em Minas Gerais, as nossas montanhas, a nossa história, o nosso Inhotim e as nossas águas, ou seja, são muitas. É lógico que tem momentos para tudo, né? Eu adoro viajar em Minas, ou seja, e de uma certa maneira você já viaja mais descontraído, mais à vontade, porque mesmo eu sendo da indústria do turismo, a gente viaja para fora, é uma outra maneira de viajar. E eu aprecio Minas, o interior então para mim é um prato cheio. Eu adoro Minas Gerais e adoro o Brasil e acho que temos que... ou seja, há hoje um turismo que tem que ser explorado. É o turismo como ele é. Hoje tem muita gente no mundo procurando um turismo diferente. É lógico que, se falarmos isso comercialmente, é um tanto quanto complexo. Mas o produto final, ou seja, o dono da casa, o dono da pousada, aquela cidade de destino, há muita coisa a se trabalhar e a explorar. Então, hoje, viver como o povo do campo vive, isso para os nossos filhos e para quem nunca viveu isso, é uma raridade. É uma realidade que é muito admirável. Vamos fazer um intervalo e nós voltaremos com Soltando o Verbo. Até já. Um novo olhar sobre Minas, jornalismo, cultura, turismo. Repórter das Gerais, estreia 17 de novembro, 11h30 da manhã, aqui na Rede Brasil Minas. Os animais. O espaço deles é o mesmo que o nosso, e com eles dividimos o mundo. As ruas, a casa, mas eles são maltratados todos os dias, machucados, massacrados. Sua assinatura pode ajudar a protegê-los. Assine hoje a Declaração Universal de Bem-Estar Animal. Um acordo para que o bem-estar animal importe e os maus tratos tenham fim. Apoio Rede Brasil de Televisão. Programa Espaço Ideal, segunda, 22 horas e 30 minutos. Espero você. Às segundas e quintas-feiras, no jornal aqui da Rede Brasil, vocês estarão com a gente, batendo um papo sobre futebol. Mande para cá a sua opinião também. Participe comigo.
Fundação Gol de Letra ajuda crianças e jovens de comunidades populares a encontrar novas perspectivas de futuro. Fundação Gol de Letra. Feliz de quem participa. No final do ano agora. Bom, nós estamos de volta e parece que nos intervalos a coisa fica mais quente ainda. O Márcio estava lembrando aqui de turismo de saúde, turismo de esporte, para nossas estâncias hidrominerais. E até de turismo de nudismo. Isso sim, na ponta, no sul de Minas, existe uma cidade chamada Extrema. Extrema tem um hotel onde você chega, na entrada você já se despe e passa o final de semana nu. Então quem gosta, prato cheio, está em Extrema. Não conhecia, viu, Márcio? Eu também não. É o único clube de nudismo que eu fui foi em Cap d'Agde, na França, e eu achei que eu não ia conseguir ter aquela experiência e adorei. Aliás, você tocou num ponto, Márcio, que a coisa mais difícil do mundo é você se despir. Você realmente aparecer nu em pelo numa praia, todo mundo, e você não ter nem bolso para colocar dinheiro, nem nada, mas ali está as famílias inteiras, e não tem, gente, não tem uma falta de respeito, não tem nada. É como se fosse tudo natural. Fernando, achei uma experiência enriquecedora. É bacana. Outro tipo de turismo que falta, no Brasil em geral, vamos pôr assim, turismo de esportes radicais, montanhismo, esqui aquático, rapel, falta. Rapel aqui por aqui perto do... Cipó, mas é uma Serra coisa do Cipó. tão pouco... Serra do Cipó tão pouco. Mas esse no Brasil é novo, mas esse segmento tem crescido muito. Como, por exemplo, talvez a indústria do turismo que mais tem crescido é cruzeiros marítimos. Mas esse segmento do turismo da aventura, do turismo ecológico, tem, não só no Brasil, mas no mundo todo, tem tido uma demanda muito grande. É lógico que é pequeno em relação àquilo que até temos como disponibilidade, como natureza, que Minas Gerais tem muito, né? Principalmente aqui a Serra do Cipó pertinho e outros lados, mas é um segmento que tem crescido bastante, mas longe daquilo. O Dino poderia falar, por exemplo, do turismo gastronômico. Você é frequentador lá de Tiradentes, vem gente do Brasil inteiro. Eu sou um apreciador da bem lembrado, Márcio, porque da culinária mineira. A cachaça de Minas Gerais, que é super famosa, uma das melhores bebidas do mundo, que é a nossa cachaça. A gente precisa valorizar isso, né? E graças a Deus você tem uma cachaça aí que custa 600, 700, 800 reais a garrafa, concorre com as melhores bebidas do mundo, né? Então, eu acho isso um orgulho. A gente teria que ter mais marketing, né? Nós precisamos valorizar mais esses produtos. A nossa culinária, por exemplo, é espetacular, é muito rica, né? Muita gente vem de... Você lembra quando tinha um restaurante aqui em Minas Gerais chamado Tavares? Vinha gente do Brasil inteiro só para conhecer o Tavares. Conhecer, que era servia todo tipo de carne, né? Acabou porque acabaram-se as caças, né? O Ibama, bom, de uma certa maneira foi bom, mas por outra maneira também atrapalhou um pouco. Mas eu acho que a culinária mineira é um produtaço que nós temos que precisaria ser melhor trabalhado. E aproveitando isso que você está falando, Dino, acho que o telespectador tem também, que principalmente que viaja para o exterior, é bom que ele conheça o país, a região dele, porque eu vivo há 40 anos aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e já passei algumas vergonhas com pessoas de outros países que não conheço bem, detalhes e cantos aqui. Então, aliás, uma boa sugestão para a Copa do Mundo agora. Ou seja, vamos conhecer aqui que temos uma riqueza incalculável para também nós podermos divulgar e ouvir, às vezes, gente de fora que conhece tão bem quanto ou melhor do que a gente aqui, que é preocupante, né? Fernando, e o mineiro, quando ele sai daqui, ele vai para onde? Como assim? Daqui, por exemplo, para turismo interno. Qual que é hoje a preferência, no caso da sua agência lá, qual que é? Isso depende da época do ano, ou seja, agora, nesta época, ainda temos, inclusive, lugares, muita demanda pelas Serras Gaúchas, por Gramado, porque o Natal Luz, aquela coisa, é um atrativo, exemplo. Mas, a partir de agora também, nas férias,
O Nordeste brasileiro sempre tem muita procura, muita demanda, e o concorrente Caribe, que nós falamos aqui, que é natural. Mas, logicamente, nós temos gente para os Estados Unidos, temos gente para a Europa, temos gente para o mundo todo. Mas o Brasil, em janeiro, é um grande destino que nós temos. E, principalmente, o sol e praia, o Nordeste, a infraestrutura que nós temos, que é relativamente boa. Eu quero aproveitar e dar uma dica para o telespectador. Quem não pode viajar de avião, de ônibus, de carro, compre um livro e leia, porque é uma outra forma de viajar. Você viaja pelo mundo se deslocando ou sentado numa poltrona, lendo um livro, também é uma outra boa forma de viajar. Viu? Bela dica. Mas, olha, lógico que o Fernando não recomenda muito isso, não o negócio dele. Não, mas o Fernando... Você é válido. Você vai ter que montar uma livraria. Você é da terra dos Lusíadas. Pois é. Você sabe disso, da importância. Pelo turismo temático, você falou, Mas quando você falou no Sul, eu me lembrei que foi em 2009, eu tinha acabado de chegar da Califórnia e eu retornei à Disneylândia. E tinha até um lado, né, o parque, eu esqueci o nome do parque, que era novo, um lado novo, que era só radical. Eu fui por acaso, quase morri de susto. E quando eu cheguei, fui a um evento em Beto Carreiro, lá em Penha, aquela região que é uma gracinha. Eu fiquei assim de queixo caído, que eu não sabia que tinha algo assim, tão semelhante, dadas as proporções, que não perdia em quase nada a Disneylândia e ao parque lá da Califórnia. Eu acho que é Parque Califórnia mesmo, né? O Beto Carreiro e outros parques que nós temos aí, quer dizer, houve uma evolução no Brasil, o espaço é muito grande ainda para essa área, mas como você presenciou, é bacana. Eu acho eu achei muito interessante. E nós temos... Eles encenam um assalto, uma coisa da época, é muito interessante. Saber receber é uma arte. Nós temos que ter consciência disso também, não é só viajar, saber receber. Sem dúvida. A boa educação, um bom dia, um muito obrigado, isso é uma arte. A hospitalidade. Há que se cultuar esse tipo de tratamento, porque isso é muito importante. Todo esse trabalho que for feito em torno para elevar o turismo no Brasil pode ser perdido com um revólver 38 que o sujeito encosta no outro na esquina para pedir uma carteira. Então há que se ter cuidado, a questão da segurança também é muitíssimo importante, porque não adianta você investir, o sujeito te para na esquina e te põe um revólver na cabeça. Derruba todo um trabalho que vem sendo feito. Não há turismo sem segurança. Derruba, e o pior é que não derruba aquele trabalho, derruba por longos anos. Isso são efeitos que no mundo do europeu e do americano não sai da cabeça fácil. É igual aquela moça que foi estuprada dentro de uma van no Rio de Janeiro. A repercussão daquilo estragou o turismo no Brasil por muito tempo. O Fernando falou bem no início. O Rio de Janeiro é o nosso principal cartão postal, né? O Rio de Janeiro é uma cidade belíssima. Acho que não tem comparativo em termos de cidade, de beleza do Rio de Janeiro com outra cidade. Não tem uma cidade que reúne tanta beleza natural igual o Rio de Janeiro. É uma coisa fantástica. Mas o povo que está lá no Rio de Janeiro, os cariocas, parece que eles detestam a cidade, porque eles fazem tudo para espantar os turistas que vão para a cidade. E perdem muito dinheiro com isso, mas perdem uma montanha de dinheiro por isso. Por isso que eu falei que no começo, o Brasil é um país, né, tipo assim, pérolas aos porcos, né? A gente tem uma imensa riqueza, tanto riqueza mineral, riqueza cultural, nós temos uma riqueza de uma diversidade de meio ambiente fantástica, paisagens belíssimas, 8.000 quilômetros de praia, mas simplesmente a gente não sabe tirar proveito disso. Pelo contrário, a gente agride a essas coisas, né? Porque o turista, quando o Márcio falou, ele é colocado um revólver na cabeça dele, quando uma turista é estuprada, igual aconteceu no Rio de Janeiro, poxa, todos os esforços de você... Os conceitos construídos... Olha, nós estamos no final do programa, vamos terminar com o astral em alta. Vamos acreditar no Brasil. Vamos acreditar exatamente no Brasil, no nosso turismo, na nossa Minas Gerais, com todas essas coisas que o Dino tinha falado antes, das belezas, de tudo que há para ver. Continue sempre na Rede
Brasil Minas e com o seu programa às quintas-feiras, Soltando o Verbo. Até o próximo. Obrigada, eu quero agradecer ao Fernando pela presença e aos nossos colegas de sempre. Obrigado.